Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. Gente, vai começar daqui para frente, digamos assim, uma guerra, né, entre esses poderes aí do judiciário. O Gilmar Mendes aí faz ataque direto a membros do Ministério Público, ataque à pessoa do Deltan Dallagnol e contra, né, a Operação Lava Jato num todo. Isso aí foi cenas do dia de ontem, na votação em que a Lava Jato foi aí derrubada. Na verdade, não foi uma votação, eu percebi que tem muita gente confusa ainda, não foi uma votação para derrubar a Lava Jato, tá? Apenas para que a Justiça Eleitoral possa receber, investigar casos de crimes comuns como lavagem de dinheiro e corrupção ligados ao Caixa 2, o que é a especialidade aí da Operação Lava Jato, né? Que até então estava no terreno da Justiça Federal, normal, questão de normalidade, né? Sérgio Moro lá na 13ª Vara de Curitiba, Justiça Federal. Então o Ministério Público acusava, né? E a Justiça Federal investigava. Agora é o contrário, agora vai para a Justiça Eleitoral a Operação Lava Jato, né? O Ministério Público denuncia, mas quem investiga é quem? A Justiça Eleitoral. Então tá aí o plano de golpe, o plano para afundar a Lava Jato, porque a Justiça Eleitoral não tem competência nenhuma para julgar os crimes de corrupção da grandeza da Operação Lava Jato. Inclusive Sérgio Moro até soltou uma nota aí, eu estava vendo pela internet, que são crimes assim de tamanho, digamos assim, a proporção é transnacional. Ou seja, são crimes que passam, né, vão além de Brasil. E o que é a Justiça Eleitoral para investigar isso? Não é nada, mas a intenção não é essa. A intenção é nem ter investigação. É absolver logo, é fingir que nem tem crime acontecendo, é inocentar logo o corrupto, porque a Justiça Eleitoral é especialista em absolver culpados, tá? E fechar os olhos para crimes. Imagine, gente, escândalo de corrupção indo para a Justiça Eleitoral. Vou falar aqui já das possíveis salvações que nós podemos ainda apreciar, ter aí pela frente para resgatar a nossa querida Operação Lava Jato. E nesse momento de guerra, aí, de ataques pessoais, tá? Nós devemos estar do lado do Deltan Dallagnol, que esteve aí até então nos alertando do perigo do enterro da Lava Jato, tá bom? O outro lado também, o procurador Carlos Fernando. Temos que estar do lado deles, porque eles estão do lado do povo, eles estão do lado da justiça, eles estão contra a corrupção, eles estão querendo quebrar esse histórico de impunidade que nós temos aí. A Operação da Lava Jato foi um divisor de águas, é um time que está dando certo, tá? E eles querem afundar com isso porque estão pegando amigos, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala de Justiça Eleitoral, a gente fala também do Supremo Tribunal Federal, porque a Justiça Eleitoral é composta por ministros do próprio STF, mais do STJ, mais advogados, e aí monta-se aquele corpo político para defender políticos corruptos. Essa é a verdade, é isso que vai acontecer. Então, a nossa preocupação é esta, sabendo já que eles vão afundar, porque o Gilmar Mendes, esse canalha aí do início do vídeo, ele já se declarou inimigo da Lava Jato, ele já declarou que expandiu-se demais as investigações da Lava Jato, e ele com aquela mãozinha lá aliada da Justiça Federal, provavelmente vai, não, então vamos aí acabar com as investigações, porque tá pegando o PT, o PSDB, os amigos políticos, e eles vão acabar. Então nessa guerra estejamos do lado do pessoal do Ministério Público, dos procuradores, tá bom? Procurador da República, Dallagnol, tudo mais, da Polícia Federal também, porque a Polícia Federal, por exemplo, né, abriu um inquérito um tempo atrás para investigar aí um áudio vazado em que Gilmar Mendes é apontado como um corrupto, né, que deu o habeas corpus para o Antony Garotinho aqui no Rio de Janeiro para
em troca de propina. Então não pode ser apurado porque o Gilmar Mendes ele não está aceitando crítica. Ele não está aceitando crítica. A gente sabe que essa galera do STF gosta de interpretar. Se você criticar, já é um ataque à honra. Se você denunciar, então, com bases, vamos dizer que não tem base nenhuma, tem áudios vazados, tem áudio do Gilmar Mendes com o Jungmann, com o Aloysio Nunes, defendendo, né, o Paulo Preto, corrupto. Ora, o que você acha que o Gilmar Mendes quer? Tem áudio, não pode ser apurado. Se tem suspeita, tem que investigar. Mas o simples fato de investigar, de denunciar, de apontar o nome de um ministro do STF como articulador ou alguém que está ali no meio de uma possível corrupção, eles não aceitam. Eles acham que são deuses e eles tentam derrubar. Aí o perigo vem aí, gente, o processo, o inquérito que o Toffoli está criando agora, abrindo contra procuradores do Ministério Público, contra Dallagnol, contra servidores da Receita Federal, porque apontou ali movimentações suspeitas nas contas de Gilmar Mendes, da esposa de Gilmar Mendes, da esposa do Dias Toffoli. Então eles estão querendo calar essas vozes. Estão abrindo inquérito também contra parlamentares que estão querendo tentar abrir a CPI da Lava Toga. Gente, são inimigos do povo, esse pessoal do STF. E agora também processo contra redes da internet, sites, páginas, que estão aí, segundo eles, quebrando a honra, manchando, denegrindo a imagem dos ministros do STF, fazendo montagem, chamando os ministros de criminosos, até então nenhuma mentira. Lógico que tem gente que exageram, extrapolam, fazem a caveira, mas o STF sempre dá motivo. Não é mentira nenhuma chamar esses ministros de criminosos, ou no mínimo dos mínimos, comparsas dos criminosos. Gilmar Mendes é o cara que solta bandido culpado, condenado. Gilmar Mendes tá cheio de podre, tá cheio de áudio vazado, defendendo o criminoso. Tem que ser investigado sim. Então vamos lá, gente. Eu assisti o vídeo do Comunicação e Política do Fernando Melo. Ele fala de uma possível salvação que é o impeachment dessa galera do STF, que só pode ser cogitado, tramitado lá no Senado Federal. E tem senadores já de olho no impeachment de certos ministros. Inclusive esse senhor Gilmar Mendes. Esse deveria estar preso, canalha, mentiroso. É o cara que muda de opinião para favorecer bandido. Quando ele mudou de opinião no negócio da segunda instância, não. Em 2016 ele falou, pode prender condenado em segunda instância. Mas quando prendeu o Lula, mudou de opinião. Não pode prender mais não, segunda instância eu entendo assim. Sem falar que ele tem o poder de bagunçar a Constituição. Quando ele chegou lá para assinar, dar a canetada, agora a condução coercitiva não pode mais não. É Constituição, mas eu vou anular isso aqui provisoriamente. Ou seja, o cara pode anular, pode fazer o que bem entender, segundo como quer, para agradar quem ele quiser. Gente, esse cara tem que ser banido da nossa república. Bruno, isso é ditadura, não sei o quê. Mas não dá. Eu acho que um inimigo da proporção de Gilmar Mendes no nosso país, cara, isso é demais. Isso não é aceitável. Ele está numa posição, gente, grande, poderosa, de ministro do Supremo, atuando contra o povo, atuando contra a nossa sociedade, defendendo inimigos da pátria. Esse cara, tá no lugar errado. No mínimo, impeachment de Gilmar Mendes, sim senhor. Então é isso aí, gente. Então de olho aí no inquérito do Toffoli, de olho no STF, que eles agora estão querendo ficar blindados contra críticas. Como eu falei, eles são espertos, eles sabem interpretar qualquer coisa aqui que eu disser também, vão dizer que é ataque à honra, que eles vão interpretar da maneira que eles quiserem entender. E eles não aceitam mais críticas também, né? E quando aparece alguém denunciando, apontando sujeira, eles vão atacar, processar, e aí gera esse conflito judicial todo entre poderes. E depois desse golpe não podemos ficar calados, tá, gente? Também assisti o vídeo do Daniel Lopes, ele falou aí que o amigo Daniel Lopes, professor também, nós temos aí o pacote anticrime do Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, em que deve ser aprovado, porque garante também os crimes aí de Caixa 2 ligados à corrupção sejam investigados pela Justiça Federal ou pelos estados, né, os TREs,
e também projeto de lei na Câmara dos Deputados, para que já estão começando lá os congressistas, alô deputados, para se mobilizarem lá em relação a esta votação de ontem lá no STF, que foi aí o golpe mesmo contra a Lava Jato, tá? Porque agora as coisas podem ficar complicadas no Brasil em questão de crimes de corrupção, porque agora tudo vai ser crime de corrupção. Porque agora o cara que estava até planejando fazer um crime comum, ele vai querer, né, conectar o seu crime comum com um crime eleitoral. Não, vamos deixar para roubar na campanha. Vamos deixar para roubar, fazer caixador na campanha. Porque a gente faz os crimes gigantescos que tiver que fazer em relação à corrupção, à roubalheira, e a gente vai ser julgado pela justiça eleitoral. Ou seja, os nossos padrinhos nos julgarão. Olha que beleza, gente. Olha a porta que se abriu para a corrupção. E ainda tem aí o Marco Aurélio querendo anular todos os casos da Lava Jato, as condenações, né, antes, né, da votação de ontem. Soltar os bandidos. Quem está comemorando hoje são os réus. Quem está no banco dos réus da Lava Jato comemora. Opa! Vamos ganhar aí um juiz amigo para absolver. Viu como a coisa está feia? E também contamos com as mobilizações, com os movimentos de rua. Não vamos permitir que a Lava Jato seja afundada. Olha, gente, tem coisa, é lamentável, mas tem coisa que nem deveria ser julgada. A votação de ontem, que já foi ideia de réu de Lava Jato, nem era para ser julgada. Eu fico assim indignado. Por exemplo, lá também no TSE, no ano passado, julgamento de requerimento de subcomitê da ONU, em que duas pessoas comunistas de um subcomitê da ONU indicaram lá, recomendaram que Lula pode participar das eleições. Como o TSE tem capacidade de julgar isso? Não, nem deveria ser julgado. E lá teve um voto criminoso, que foi do Edson Fachin, 6-1. Aí eu fico assim bolado, não é nem porque ganhamos. Não é questão de ganhar ou perder. A questão é que essas coisas nem deveriam ser julgadas. É palhaçada. Agora imagine se nós temos 10 Edson Fachin naquela situação. Ia ganhar uma palhaçada dessa? Lula ia ser candidato, preso? Olha a confusão que ia dar. Cara, ia dar um rolo tão incrível. Cada bagunça desses ministros. E agora tá aí acabando com a Lava Jato, uma coisa que nem deveria ser julgada. Quando foi para julgamento, eu falei, isso não vai passar. Isso é um absurdo dos absurdos. E não é que passou, não é que deu 6-5 a favor dos canalhas do STF? Não vamos aceitar isso aí. E agora vai Toffoli, vai os ministros denunciar, processar os procuradores, o pessoal do Ministério Público, os servidores da Receita Federal, os parlamentares da CPI da toga, os influenciadores digitais de redes, de páginas a favor do Brasil, que não querem, que reconhecem que o STF não presta. Onde nós vamos parar? Ditadura judiciária. Aí sim, é uma ditadura sendo instaurada, ditadura do judiciário, do STF, digamos assim, ditadura do STF. Vamos ter que parar isso daí. E não vamos temer ameaças. Não vamos temer processos de coisa, não. Vamos pra cima, gente. É a hora. Mostramos que estamos incomodando. E podemos mostrar que nós podemos tirar esses caras de toga de lá. O problema é que tem bandido de toga, tá? Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não arrebenta no like, arrebenta no comentário e vamos nessa.